Boa noite, seja bem-vindo ao Bull & Bear desta semana, um dia histórico para a zona euro, depois de Mário Draghi anunciar aquilo que já era antecipado, a compra de dívida soberana dos países da moeda única e o montante anunciado a sair acima dos valores que tinham sido avançados, 60 mil milhões de euros, um programa mensais, um programa que arranca em março e que dura pelo menos até setembro de 2016, ou seja, terá uma duração de 1 ano e meio, um programa que ascende a qualquer coisa como 1,1 bilhões de euros e que, de resto, provocou reações nos vários mercados. Como é hábito, são meus convidados Carlos Almeida e Diogo Santos Teixeira, ambos muito boa noite, obrigado pela vossa presença numa análise ainda quente. Carlos, surpreende-te, acaba por corresponder às expectativas, apesar do montante ter ficado acima, ou seja, aquilo que se tinha avançado é que seria compras mensais a rondar os 50 bis, Mário Draghi anunciou 60 e sem surpresas para tentar cumprir aquele que é o mandato do BCE, que é a estabilização dos preços. Foi uma surpresa, diria, positiva para o mercado, com reações positivas para já naquilo que era expectável, caso o anúncio fosse favorável, que era a subida ligeira, apesar de ligeira, dos mercados de ações e também uma desvalorização do euro face ao dólar. A medida em si, pela sua dimensão dos 60 mil milhões de euros mensais, é ligeiramente acima do que estava previsto, mas muito semelhante, uma vez que este plano agora anunciado é até setembro de 2016. Aquilo que se falou ontem era já na hipótese de existir o plano até final de 2016, portanto há aqui um encurtar de 3 meses. No entanto, ainda é cedo para vermos os reais impactos que isso poderá ter, porque é certo que nos últimos cerca de 3 semanas quer todos os elementos do Banco Central Europeu têm passado a mensagem de quantitative easing que estava muito próximo. Os investidores incorporaram de forma expressiva, quer no euro-dólar, quer no mercado de ações europeus, esta notícia da expansão monetária não convencional, como é esta dimensão do quantitative easing, e então registámos uma subida significativa dos mercados de ações europeus, inclusivamente com um outperformance, com um desempenho melhor face àquilo que registrou em igual período os mercados norte-americanos. Em certa medida, há, digamos, como que aqui um encontro das expectativas dos investidores àquilo que foi agora anunciado, sendo claramente uma notícia positiva. No entanto, vamos agora esperar mais detalhes técnicos da sua implementação, da forma como o Banco Central Europeu irá implementar a compra desses mesmos ativos, algumas clarificações. Para já, 2 linhas que consigo extrair destes comentários é de que a dívida será mutualizada, ou é necessário detalhar um pouco mais, mas aquele sentido em que a partilha de risco existe. É importante essa mesma partilha de risco. Até porque Mário Draghi diz, não necessariamente nestas palavras, mas disse na conferência de imprensa que é preciso ter-se consciência que num cenário de incumprimento não afeta apenas a instituição, o país, o Banco Central desse país, mas toda a zona euro. O que é um elemento positivo, especialmente para a periferia. Por outro lado, é necessário também sabermos um pouco mais em detalhe a que nível é que foi gerado algum consenso dentro do Banco Central Europeu. Vamos ver daqui a 4 semanas, quando forem divulgadas as atas, que é uma novidade, mas de qualquer forma é um passo importante e eu esperaria que, pelo menos aquilo que tive a oportunidade de ver, não confirmei, que o Mário Draghi, na própria conferência de imprensa, logo na sua introdução inicial, dissesse que foi uma decisão bastante consensual. Não o afirmou, vamos aguardar por mais detalhes. Este por um aspecto. Por outro, é preciso também tomarmos aqui uma consideração que é os efeitos do quantitative easing, em que, em certa medida, o que isto nos vai permitir é, temos até setembro de 2016 ventos favoráveis, em certa medida dá-nos tempo para a economia europeia. Segundo Mário Draghi, pelo menos, porque é preciso acompanhar não só a taxa de inflação, que é a prioridade, mas também a própria recuperação das economias. E aí vamos ver que se temos políticos à altura para que consigam implementar as necessárias reformas estruturais, mas é um tema que poderemos falar mais adiante, mas é outra dúvida e Mário Draghi também tentou passar um pouco no seu discurso de que isto é um contributo não é o único contributo para o crescimento económico.
Diogo, e olhando para a mesma questão, de resto, há aqui uma das muitas declarações de Mário Draghi, sabemos que ele é um expert no discurso, mas a avisar-os, e esta é uma mensagem direcionada diretamente para os governos dos vários países da zona euro, a dizer que o programa de compra de dívida, que ascenderá, como disse, a 1,1 bilhões de euros, não pode ser visto pelos governos como um incentivo à expansão orçamental. Dizia Mário Draghi na conferência também que há sempre, neste tipo de políticas, há consequências orçamentais. É um aviso aos governos de que o BCE não pode continuar a tentar fazer tudo. É preciso também as tais reformas estruturais, o tal equilíbrio das contas públicas e não esperar apenas por medidas como esta. Certamente, porque um dos contributos que a crise e que este programa terá sobre os orçamentos do Estado é que o peso dos pagamentos de juros sobre a dívida pública irão diminuir. Portanto, vai haver um contributo efetivo para os equilíbrios orçamentais, mas esse contributo deve ser utilizado pelos governos não para gastar mais, mas essencialmente para diminuir o peso da dívida ou para aproveitar, de facto, esta descida das taxas para acelerar um pouco o passo do regresso a um equilíbrio orçamental, tal como a Alemanha já conseguiu fazê-lo no último ano. Acho que é preciso também, de certa forma, pôr em paralelo este anúncio de QE e estas frases de Draghi com as previsões do FMI em termos de crescimento para a Europa e para a zona euro em particular. Um dos contributos que este QE vai ter é, de facto, de repor as antecipações em termos de inflação numa perspectiva positiva a um horizonte de 6 a 12 meses. Ou seja, os atores económicos vão poder olhar para o futuro, não em termos de deflação, mas em termos de estabilidade ou de ligeiro crescimento dos preços. Porque o ponto essencial do impacto que este QE pode ter sobre a economia europeia não é tanto em termos de repor os preços no sítio correto, porque de certa forma não é E não se pode relevante atingir essa meta dos 2% nos próximos meses, certamente. Nos próximos não no período meses, deste quantitative easing. mas daqui a 1 ano e meio, 2 anos, porque não? Porque vamos ter um inverter provável nesse período também da pressão deflacionista dos preços do petróleo. Podemos perfeitamente antecipar que em 2015 tenhamos uma estabilização, mas que a partir de 2016 os preços voltem a subir e portanto, que haja uma pressão inflacionista desta vez por parte dos preços do petróleo e, por outro lado, vamos ter supostamente também um acelerar do crescimento económico na Europa. Portanto, isso tudo irá inverter todos os fatores negativos que até agora têm impressionado. Mas mais importante disso é, de facto, a capacidade da Europa de atrair e de gerar investimento. O ponto fraco da Europa hoje em dia não é tanto a competitividade, que está forte e está ainda reforçada por esta descida enorme do câmbio em relação ao dólar e em relação às outras moedas, ao franco suíço, à libra, etc. Mas, sobretudo, precisamos de investimento para pôr a Europa finalmente a utilizar as suas capacidades de produção, a utilizar, nomeadamente, as suas capacidades em termos de força de trabalho, porque ainda temos um desemprego extremamente elevado na Europa que precisa de ser absorvido para que haja crescimento. Portanto, isso é que é o ponto essencial, é voltar a pôr a Europa a investir normalmente, porque temos um atraso extremamente forte em relação ao período pré-crise. E isso é que ainda não conseguimos inverter em termos de ciclo negativo e de pressão negativa sobre o desempenho da Europa. Ainda nenhuma das decisões dos governos ou do BCE tem vindo a combater suficientemente fortemente esta descida do investimento. Felizmente, em Portugal, o investimento tem vindo a aumentar, nomeadamente, por força, nomeadamente, da atratividade do país para o investimento estrangeiro, e espero que este novo passo do BCE venha reforçar a vontade das empresas nacionais e das empresas estrangeiras de investir em Portugal e no resto da zona euro, obviamente.
Carlos, e há pouco falávamos da questão e vamos recuperando algumas das citações, declarações de Mário Draghi, falavas da questão do consenso do Conselho de Governadores, que é importante também para percebermos, não só a posição alemã, mas poderá haver outros governadores que tenham votado contra esta política expansionista, mas Mário Draghi, o próprio a dizer que teve a larga maioria, estou a citá-lo, do Conselho de Governadores que concordou em ativar o programa de compra de ativos de larga escala. Pegando e retomando aqui as palavras e a análise do Diogo, há aqui um aspecto que me parece interessante. Falava do novo financiamento que fica dos Estados, que fica mais barato. Falamos também, e se pensarmos, bancos, fundos de pensões que entreguem dívida que têm junto do BCE, vão poder usar esse dinheiro para o reinvestirem. E Mário Draghi veio dizer uma coisa que é importante e que queria também a tua análise, que é que espera que o dinheiro que o BCE vai utilizar para comprar essas obrigações seja utilizado pelos bancos na concessão de crédito ao setor privado. Este é também um gatilho importante para ajudar no processo de recuperação da economia. É um gatilho importante e é difícil de ser disputado. Mas antes disso, relativamente a essa larga maioria, significa que não houve unanimidade. Portanto, há alguém contra este plano dentro do BCE provavelmente provavelmente oriundo do Bundesbank. Exatamente. E, portanto, vamos agora ver os efeitos que poderá causar, mas também eram eles já expectáveis, em certa medida. Mas a questão é exatamente essa, o que é de que ponto é que os próprios bancos, o setor financeiro, que é muito importante no financiamento da economia europeia, na zona euro, eles vão ser levados a aumentar a sua capacidade de crédito. Temos aqui duas forças. Por um lado, é certo que os próprios agentes económicos, alguns agentes económicos, não têm essa procura forte de crédito. Esse é um sinal porque o próprio ambiente, as perspectivas de crescimento económico são relativamente baixas. Este é um sinal. O outro sinal é a componente das necessidades e alguma instabilidade regulatória no capítulo dos requisitos de capitais dos próprios bancos. E há quem advogue, e é necessário explorar esse tema também, em que é mais impactante alterações que há a nível de exigências de capitais dos bancos, e aí temos um Banco Central Europeu que tem também um pouco aquele chapéu de supervisão bancária, ao mesmo tempo que tem o papel da política monetária. Temos um Banco Central Europeu em que tende a ser mais exigente nos requisitos de capital por parte dos bancos. E há alguma instabilidade nesta mesma regulação. Ainda agora, a nível de Basileia, os requisitos de capitais estão a ser objetos de revisão até ao final deste trimestre, do primeiro trimestre. Portanto, os próprios bancos, eles vão ter que fazer duas decisões. Ou vão alienar a dívida pública que têm, e essa dívida pública que têm, ela vai tender a valorizar porque as taxas de juros vão baixar, ou, em alternativa, vão ter que conceder mais crédito, mas também eles depois, mais à frente, poderão ser objeto de necessidades de reforço de capitais. Portanto, é esta dualidade que neste momento os bancos enfrentam, por um lado de conceder mais crédito, por outro lado reforçar os seus capitais, que poderá colocar em causa um pouco esses primeiros efeitos imediatos do quantitative easing. Porque aquilo que será necessário nesta mesma fase é a capacidade, por um lado, da economia procurar crédito e depois haja mecanismos de concessão de crédito, que é aquilo que o Banco Central Europeu pretenderá fazer com este plano de expansão monetária, mas é necessário criar aqui alguma lógica de conforto e de equilíbrio, porque aquilo que temos assistido nos últimos tempos e mais recentemente também, alguns bancos a necessitarem de reforço de capital, porque as exigências do Banco Central Europeu também vão ser mais diferentes. Portanto, aquilo que é a expectativa, e repare, e já vimos isto acontecer recentemente com o Asset-Backed Securities e com os Covered Bonds, em que os próprios bancos vão fazer pouco venda desses mesmos ativos, porque são ativos que têm qualidade e esses ativos vão tender a valorizar. Então, os bancos preferem ficar com esses ativos em carteira porque as obrigações vão valorizar do que propriamente estar a vender porque depois vão conceder mais crédito. E aquilo que neste momento era importante era existir estabilidade regulatória em termos daquilo que são as necessidades de capital dos próprios bancos, para aí sim ser um veículo muito importante na transmissão de crédito, que são o setor financeiro, à própria economia da zona euro. Porque é certo que nos Estados Unidos, e comparativamente àquilo que foi o quantitative easing, e a expectativa, já agora porque introduziste esse aspecto, a expectativa quente é de que poderá não surtir o mesmo efeito precisamente do que é nos Estados Unidos e até no Reino Unido. O que é, se quisermos resumir um pouco, o que é dá tempo.
dá tempo para que as próprias economias se adaptem. Porque não basta despejar, e é esse o termo, exatamente, despejar dinheiro na economia. Dá-nos tempo para que os próprios agentes económicos se adaptem. Ora, na Europa temos uma particularidade, que é a maior parte dos agentes económicos que se têm que se adaptar à organização são os próprios Estados através das reformas estruturais que têm que fazer. Porque neste momento temos um lado positivo da política monetária, o lado positivo do cambial, não temos pressão nos salários, portanto, é tudo a jogar a favor de, como dizia o Diogo, em termos de competitividade, na capacidade da economia europeia exportar mais, mas, no entanto, internamente nós temos de nos tornar cada vez mais competitivos, mas do ponto de vista em termos económicos e do ponto de vista também de baixar de forma estrutural a nossa competitividade, não através desses efeitos, diria quase como que artificiais ou de pouca duração. Significa isto que não podemos comparar aquilo que foi o efeito do quantitative easing nos Estados Unidos, porque a economia é completamente diferente. É uma economia muito mais dinâmica e não é tão estanque e tão rígida quanto a economia da zona euro, em especial, e sendo que ela também tem aqui diferentes realidades, nomeadamente entre aquilo que é o Norte e o Sul, essencialmente por aí. Mas aqui temos que perceber, quando falamos de atores económicos que intervêm na economia, estamos a falar de nós. Porquê é que a economia americana é muito mais reativa? E porquê é que a nossa economia está parada, ou as nossas economias estão paradas? As decisões de cada indivíduo e de cada empresa é que fazem a economia muito mais do que as decisões do Estado. O Estado apenas, de certa forma, distorce a percepção que as pessoas podem ter do que é um bom investimento, ou onde é que deve ser colocado o investimento das pessoas. Porque o investimento é que cria, de facto, a riqueza. E se olharmos para as decisões económicas típicas que se encontram nos países como Portugal, mas também em França, na Alemanha, etc., vimos uma população envelhecida que quer cada vez mais segurança, foi um pouco resfriada pela crise, nomeadamente nos mercados de ações em 2008 e, portanto, põe o seu dinheiro em depósitos a prazo, em obrigações do Estado e qualquer instrumento mais seguro possível. O problema desses instrumentos seguros, e isso é reforçado, de facto, pela regulamentação em termos bancária, é que isso tende a parar a economia, porque só aloca dinheiro aos intervenientes com menos risco, que são os Estados, que são os bancos e mais nada. E, portanto, temos de facto uma economia que fica a olhar para o seu dinheiro e a contar as suas moedas, em vez de investir em empresas, em vez de investir em novos projetos, de forma a criar riqueza. Nos Estados Unidos temos o contrário. Temos pessoas que, de facto, quando investem as suas poupanças, nomeadamente no âmbito da reforma, põem dinheiro em ações de empresas, em obrigações de empresas e estão a fazer rodar o motor da economia. Um dos principais focos do programa QE americano foi de retirar dinheiro do mercado a tudo o que era mais seguro, de forma a que as pessoas olhassem para outras oportunidades de investimento. Portanto, de certa forma, este QE europeu também é uma forma de retirar dinheiro dos sítios mais seguros, de forma a virar as poupanças dos fundos de pensões, das seguradoras e, portanto, dos particulares para outros tipos de investimento. Venham a investir em ações. É óbvio que se olharmos para a forma como o dinheiro que é posto nas ações, nomeadamente em empresas em Portugal nos últimos tempos, algumas delas, de facto, não investiram corretamente o dinheiro dos aforradores. Mas outras ações a nível europeu e noutras zonas do mundo, obviamente, de facto, estão a fazer o seu trabalho. As empresas estão a fazer o seu trabalho, mas precisam de ser incentivadas para isso. E outros pormenores, Diogo, nomeadamente ao nível da compra. Primeiro, que países, que tipos de dívida é que serão suscetíveis de serem comprados ou entregues junto do BCE? Mário Draghi não especificou que proporção deste programa, deste QE, que será destinada à dívida pública e à dívida privada. Ainda assim disse que vão ser compradas maturidades entre os 2 e os 30 anos, o que me lembra logo, ou seja, por exemplo, é tudo. Basicamente tudo, e se pensarmos na emissão da última semana de Portugal a 30 anos, a emissão sindicada acaba por ser também envolvido neste contexto. Mas há aqui uma citação de Mário Draghi que queria que também analisassem, e sabemos que ainda há muitos pormenores técnicos que terão que ser analisados a posteriori, mas Mário Draghi disse que, e estou a citá-lo, não temos nenhuma regra especial para a Grécia, ou seja, ao nível dos países que serão
que poderão ter a sua dívida comprada pelo BCE, Mário Draghi a dizer perentoriamente que não há regras especiais e depois a dizer que até admite comprar obrigações gregas ao abrigo do programa a partir de julho, sendo que nesse mês Atenas terá que amortizar obrigações compradas pelo BCE ainda no âmbito do programa antigo. Alargar-se totalmente... Não percebo muito bem, isto é um bocado contraditório, porque não há uma regra específica, mas no caso da Grécia é só a partir de julho. Não há regras, mas há aqui uma linha, basicamente. Há um asterisco. Há um asterisco para ler no final do contrato, mas ainda assim, e olhando para o aspecto mais macro, incluir países como a Grécia e até Chipre, que acaba por estar muito associado à Grécia, nesta compra de dívida, é mais vantajoso ou poderá criar aqui algum tipo de risco associado a toda esta operação? Creio que, em termos de comunicação externa, é uma forma de garantir a unicidade da zona euro e de permitir que as pessoas não vejam a zona euro como uma associação de vários Estados com riscos diferentes, mas que percebem que o euro é único e que, portanto, Portugal, Espanha, Itália, Grécia, França, Alemanha estão na mesma moeda, partilham os mesmos riscos e, portanto, de certa forma, criar ou homogeneizar, porque é isto que pretende fazer, é que as taxas de Portugal sejam as mesmas do que as taxas alemãs. Para isso, não podemos estar a excluir um ou outro membro, porque senão o investidor vai perceber que, de facto, a regra não é a mesma para todos. Portanto, do ponto de vista de comunicação aos mercados, é importante. Mais concretamente, penso que nos próximos dias vamos, de facto, perceber exatamente qual é que é a partilha de risco, porque eu nas respostas aos jornalistas há bocado estávamos a ouvir sons do tipo a partilha de riscos, a regra é a universalidade, portanto a partilha de riscos é total, mas em alguns casos já houve exceções aplicadas a esta partilha de riscos em outros programas por parte do BCE. Portanto, vamos ver exatamente se o risco, nomeadamente grego, é 100% partilhado ou partilhado parcialmente pelo resto da zona euro. Ainda assim, é a mesma questão para ti, Carlos, se faz sentido incluir, e são muitas as questões que se poderiam colocar sobre a compra da dívida pública por parte do BCE. Nota só para o facto de também Mário Draghi ter revelado que algumas destas medidas anunciadas já estavam descontadas pelo mercado, e isso também o temos discutido há vários meses, que já descontávamos este cenário, mas a dizer também que, e esta é uma mensagem mais jurídica que também já aqui analisamos, é dizer que o novo programa cumpre com os tratados europeus e que compras de dívida pública vão ocorrer no mercado secundário. Portanto, depois daquela decisão do Tribunal do Tribunal Criminal Europeu a dar razão no que diz respeito às OMT, acabou por dar, como dizíamos, algum argumento extra ao BCE. Mas perguntava-te em relação à Grécia, faz sentido incluir a dívida grega em toda esta operação por uma questão de união, ou faria sentido por toda a instabilidade que tem vincado? Hoje em dia, nomeadamente o dia de hoje, vésperas das eleições gregas, estar a colocar alguma a condição mais agressiva nas regras de compra do BCE, poderia ter aqui uma leitura política extremamente forte e até poderia ser um pouco contraproducente àquilo que é a estabilidade dos mercados. Isso como primeira linha. É certo que nesta mesma condicionalidade que estava a ser referida, o que é dito é que tem que pagar aquilo que está assumido até junho e a partir daí logo se vê se compramos ou a partir daí vamos comprar essa mesma dívida. Portanto, isto também é uma forma de dizer, ok, nós ajudamos, mas vocês antes têm que pagar isto. Isto também já tem bem marcado ou bem presente a questão das eleições no domingo. Em certa medida, para não haver novidades antes de junho, ou seja, agora vocês cumprem e depois nós ajudamos. Exatamente. Não quer condicionar o seu discurso, está a colocar a dizer não pode haver qualquer risco de perda nos reembolsos que estão a ser assumidos até final deste primeiro semestre. A partir daí nós vamos fazer o trabalho devido na compra dessa mesma dívida, que irá beneficiar, tal e qual como está a beneficiar desde já, irá beneficiar os outros países que têm feito o seu trabalho e que têm visto a redução das taxas de juros de forma expressiva.
Eu costumo sempre dizer, não é nestas alturas em que as taxas de juros estão nos níveis mais altos ou bastante elevados que se tem essa capacidade de negociação do melhor modelo dessa hipotética renegociação da dívida. Aquilo que a Grécia terá que fazer é, sim, um trabalho de consolidação orçamental, na medida do possível, no sentido de depois ter argumentos, tal e qual como Portugal está a ter neste momento, de depois ir ao mercado e, inclusivamente, equacionar o refinanciamento ou amortizar a dívida do FMI, substituindo-a, em certa medida, por outras maturidades mais longas do que aquilo que temos hoje em dia. Fazendo aqui uma realocação, não reorganização, mas uma realocação da sua dívida, tornando-a ela depois mais sustentável a médio e longo prazo. E aquilo que a Grécia terá que tomar as decisões na próximo fim de semana, porque caso contrário, caso ocorra instabilidade política, caso ocorra desconfiança por parte dos investidores, é certo que vai haver essa aplicação dessas lógicas de condicionalidade, pode haver lógicas de não pagamento desses mesmos compromissos e depois gerar aqui algum movimento desconcertado na zona euro. Diogo, e durante a conferência, após o anúncio, o euro caiu bastante face ao dólar, em mínimos de 11 anos, ainda assim, ao longo da conferência, e à medida que se ia aproximando do final, ia atenuando essas perdas. Qual é que é a tua expectativa? Vamos assistir a uma contínua queda do euro, agora nos próximos meses, enquanto vigorar este quantitative easing? É lógico que isso venha a acontecer por dois motivos. Aliás, é lógico que isso venha a acontecer, mas pode-se inverter rapidamente, porque é verdade que temos duas zonas com crescimentos totalmente diferentes, com taxas de juros também que ou terão tendência para ainda se afastarem mais. Mas não nos podemos esquecer que, por outro lado, a zona euro é uma zona de excedentes externos, portanto, que tendencialmente fazem pressão para aumentar o valor da sua moeda. Portanto, temos aqui ventos contrários em relação ao euro que vão chegar a um certo ponto de equilíbrio. O que é certo é que estas medidas de QE também põem pressão sobre a Fed para não subirem as suas taxas de juros. E, portanto, vamos ter aqui um compasso de espera ou, digamos, um ponderar por parte da Fed, saber se é oportuno subir os juros já, ou se o ritmo, nomeadamente de subida de juros, não poderá ser mais lento do que teria sido se de facto não houvesse este programa por parte do BCE, porque a estabilidade do câmbio também faz parte dos inputs que a Fed irá utilizar para saber se sim ou não vamos ter uma subida de juros. Em todos os casos, isto cria condições mais favoráveis, não só para as empresas europeias, mas também para as ações americanas, porque, de facto, alarga um bocadinho as perspectivas em termos de regresso a juros mais fortes por parte da Fed. Mas eu creio que, francamente, não tenho problema nenhum em antecipar um dólar a 1,10. Agora, ir para a paridade, para mim, é um passo demasiado em termos de desequilíbrios para ser aceitos pela própria Fed, pelo próprio governo americano. Que certamente não ficaria impávida e serena a olhar para essa paridade. Exatamente, porque isso teria, de facto, impactos para as indústrias americanas muito fortes. Muito bem, e já continuamos a analisar estas questões. Um dia histórico, como disse no início deste Bull&Bear, o Banco Central Europeu e Mário Draghi anunciarem a compra de dívida soberana, 60 mil milhões de euros mensais depois de um intervalo. Vamos analisar outras questões. Não saia daí.